um desodorante, para ele funcionar, ele precisa atuar nessas frentes, né? O nosso produto, para formular ele, a gente se preocupa nessas frentes que vão minimizar os causadores de odor. Então, uma maneira de fazer isso é fazer um produto que no final tenha um pH alcalino, um pH maior do que 7. Isso vai fazer com que o ambiente da axila fique inóspito para as bactérias, né? Então, vai fazer dessa maneira com que elas não se proliferem, não liberem os ácidos e o cheiro deles por consequência. Então, uma maneira muito comum de fazer isso é usar o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele é muito efetivo, só que ele tem um pH também bastante alto, né? Ele tem um pH em torno de 12, que para a pele pode ser sensível, porque fica em contato com a pele, o produto desodorante não é algo enxaguável, e com o tempo o mais comum é que se desenvolva algum tipo de alergia. Tem algumas pessoas que usam puro. A gente não recomenda que seja feito isso, é muito agressivo para a pele, é um pH muito alcalino. Então, mas ele pode compor uma formulação e chegar numa formulação que seja eficiente, um equilíbrio, uma formulação que seja eficiente, mas que não seja agressiva para a pele. A recomendação é ficar ali no máximo em 10%, que seria o suficiente. Isso necessitaria de testes e ficar atento à reação da pele a essa substância, mas é uma solução bem eficaz e um ingrediente bastante fácil de se encontrar em vários locais. Outra substância que faz isso é o hidróxido de magnésio, que está presente no leite de magnésia, que é comprado industrializado pronto, e por si só, por essa questão do pH, o hidróxido de magnésia vendido em solução, chamado de leite de magnésia, já é uma solução pronta para desodorante, pode ser aplicado e vai funcionar. Ele tem um pouco de inconveniente de deixar branco, né? A roupa pode ficar branca, mas ele tem um pH alcalino, mas não tão alcalino quanto o bicarbonato de sódio. Então isso faz com que ele seja mais ameno para a pele e mais aceitável por muitas pessoas. Também é possível adquirir o hidróxido de magnésio na sua forma de pó. Aí ele não está num líquido já industrializado, né? Porque esse líquido já tem conservantes também. Então você pode usar e fazer o seu preparado com hidróxido de magnésio. Outras substâncias que vão ser bem efetivas são aquelas que atuam diminuindo a produção das glândulas sudoríparas, ou seja, diminuindo o suor que a gente produz. Os alumínios, eles são uma substância que comumente são usadas, aí a gente já está falando de antitranspirantes, só que a gente sabe que tem muitos malefícios no uso do alumínio. Os desodorantes industrializados que contêm um determinado tipo de alumínio têm várias associações com Alzheimer, câncer de mama e entre outras questões. Tem uma substância que é mais natural, que é o alumínio de potássio, que é idêntico ao encontrado na natureza. Quando a gente fala ali dos níveis de naturais, e tem o nosso curso na Educar Como Escolher as Matérias-Primas, onde a gente explica bem direitinho essa questão, o alumínio de potássio estaria nesse nível de substância que é sintética, mas idêntica à natural. Então é uma substância que é encontrada, essa forma de alumínio é encontrada na natureza, e por isso algumas pessoas alegam que ela não teria danos. A verdade é que não existe muitos estudos, então é uma substância polêmica. Algumas pessoas gostam muito de usar, ela é muito efetiva, ela realmente faz com que não se transpire, e ela também é cicatrizante. Então ela também, por exemplo, tem algumas pessoas que formulam pós-barba e é muito eficiente nesse sentido. É o caso daquele desodorante que é uma pedra, só uma pedra, né, que você umedece e usa. Ele dura muito tempo também, ela é bem eficiente. Mas é isso, ela é uma substância sintetizada, idêntica à encontrada na natureza. Nessa sintetização, inclusive o ácido sulfúrico está presente. A gente dá o benefício da dúvida para ela. É melhor, me parece, a minha opinião, me parece melhor usar uma que é igual à encontrada na natureza e que não se tem essa conclusão, a usar os desodorantes industrializados que se sabe, por certo, que são problemáticos, né? Mas enfim, é uma opção. Outras substâncias que ajudam também nesse sentido de diminuir o suor, mas de uma maneira mais sutil, é o polvilho, por exemplo, a fécula de mandioca ou o amido de milho, ou o pó de araruta,
Então eles vão funcionar absorvendo, assim, deixando a pele mais seca, com esse toque mais seco por mais tempo. Então isso faz com que a produção de suor diminua, então torna o produto efetivo também. O óxido de zinco também cumpre essa função. O óxido de zinco é outra substância dessas que pode ser um pouco polêmica, principalmente porque existe uma versão nano do óxido de zinco que pode penetrar nas camadas da pele e causar algum malefício, né, de ser uma substância. A gente não quer que os cosméticos que a gente produz penetrem na pele, porque daí já não se trata mais do grau cosmético. Mas ele é efetivo nesse sentido, então usar um pouco de óxido de zinco não nano são formulações bem interessantes também. E óleos essenciais que tenham esse poder adstringente, né? Como por exemplo o cipreste ou a mamelis, são óleos essenciais com essa função adstringente que ajuda a diminuir o suor presente nas axilas e assim funcionando com essa função desodorante. Uma terceira área de atuação, a mais comum que se usa para produzir desodorante, é buscar ingredientes que tenham atividade antimicrobiana. Muitos óleos essenciais vão cumprir essa função, porque na verdade o óleo essencial ele é uma substância que a planta produz para se proteger de diversos fatores, né? Que a planta não tem pernas, então ela se protege com os óleos essenciais que ela produz. Então é bem comum que tenha essa função antimicrobiana. Mas a gente menciona alguns assim bem comumente usados, por exemplo, a lavanda e o lavandinho. O lavandinho até pode ser mais adequado por ser mais canforado, que é o elemento do óleo essencial que tem essa atividade. O tea tree, o melaleuca. Esses dois são bem comumente usados porque eles são bem sutis, eles não são, porque alguns óleos essenciais, por exemplo, o alecrim também cumpre essa atividade e funciona bem, mas nem todas as pessoas vão poder usar alecrim, ele é muito forte, né? Ele é um biocida forte, a canela também, a canela é um biocida bastante forte, vai ser efetivo, talvez efetivo demais, porque a gente precisa em algumas pessoas com hipertensão ou até numa situação de gestação, de amamentação, deveriam evitar. Então a lavanda e a melaleuca são os mais comumente recomendados, mas outros cumprem essa função também. A pitanga, o cravo, o alecrim do campo é maravilhoso para usar isso, ele é bem típico do Brasil, ele é bem docinho para quem gosta, eu amo. A camomila também funciona bastante bem e também com bastante sutileza, então se pode usar o óleo essencial. No caso, o óleo essencial da camomila você não vai usar para isso, porque ele é muito raro, mas você pode fazer um extrato da camomila e utilizar esse extrato, ou um extrato dessas outras plantas que eu mencionei, ou outras plantas que cumpram essa função bactericida. Alguns óleos vegetais também vão ajudar nesse sentido, principalmente os ricos em ácido graxo láurico, como os cocos, o licuri, o babaçu, o palmiste, até a palma tem um pouco também. Então eles vão ajudar nesse sentido e podem estar presentes na formulação. O ácido graxo caprílico também tem essa função, ele é encontrado em alguns óleos e ele também pode ser adquirido isolado. Ele cumpre muito bem essa função e tem um papel muito efetivo em formulações de desodorante. E por fim, a óleo-resina de copaíba também, bastante efetiva, na verdade ela cumpre diversas funções relacionadas à saúde, mas também tem essa característica de ser antimicrobiana. E aí pode ser usada no desodorante. Não recomendo que você coloque mais do que 10% pela nobreza do produto, né, do ingrediente, para essa função que pode ser solucionada de diversas formas, como a gente está vendo aqui. Bom, então são um leque grande de possibilidades. Tem também o álcool, que eu não mencionei. Então, formulações líquidas podem utilizar o álcool, principalmente o álcool 70, que vai ser o mais efetivo nesse sentido. Algumas pessoas podem ter sensibilidade, porque o álcool na pele ele pode ressecar
né? Mas ele também pode ser bastante efetivo, usar um extrato alcoólico e fazer um desodorante líquido, às vezes combinando com algum outro elemento, por exemplo, um pouco de copaíba ou bicarbonato, ou alúmen de potássio. Importante dizer que o alúmen de potássio e o bicarbonato eles não podem ir juntos, porque eles reagem, então tem que optar por um ou por outro se for o caso de usar esses ingredientes. Então o desodorante, ele, como eu falei, ele pode ter vários formatos. A gente vai adicionar nesse curso algumas formulações para vocês terem opções. Então tem o desodorante em pasta, que a gente pode fazer com óleos, chegando na textura que a gente gosta, né, e usando algum ingrediente que vai efetivar essa função do desodorante, dentre todos esses que eu mencionei. Ele pode ser sólido, o que eu acho bem interessante, porque aí diminui a necessidade da embalagem, né, que em geral é de plástico, e é um problema, uma questão, assim, os resíduos, e também para o artesão é bem prazeroso você sentir essa autonomia de não precisar ir atrás dessa embalagem, você embrulhando bonitinho, assim, tem várias maneiras de embrulhar, né, você consegue solucionar, minha opinião sobre isso, mas o sólido é uma opção. Ele pode ser em gel também, e aí nesse caso a gente pode chegar nessa textura gel com hidrolatos dessas plantas ou com extratos, usar a babosa também e chegar nessa formulação em gel, ou ele pode ser líquido, né, que é o caso de fazer um alcoólico, por exemplo. Aí ele seria líquido, poderia ser aplicado com spray, por exemplo. Então essas são algumas opções de ingredientes para você formular o seu desodorante.